Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho mais assim, improvisado, não fiz nem roteiro nem nada, porque é mais uma troca mesmo, eu não diria desabafo, mas eu gostaria de expressar alguns sentimentos, e talvez também falar para pessoas que passaram ou estão passando, né, agora por algo parecido, né? E assim, realmente eu não concordo muito com monetizar a dor, né? Eu gosto de homenagem, eu gosto de falar, eu acho que a gente tem que falar pro mundo mesmo como a gente ama uma pessoa, mas não fazer disso um grande circo, né? Não fiz pra muita edição assim, não, mas eu me conheço e eu sei que eu vou ter que parar algumas horas. Recentemente, né, eu perdi meu pai e eu queria também relacionar isso um pouco a Deus, toda essa experiência, né, que eu tenho vivido, e eu acho bacana passar pra frente, sabe? Assim, durante a minha vida até agora, até que eu tive algumas perdas, né? Bastante, assim, até sei lá, se for, não sei, eu tenho a impressão de que foi coisa assim muito rápido, uma atrás da outra, mas enfim. E todas me doeram, né? Todas me deixaram mal, com saudade, né? Só que eu acho que quando é pai e mãe, é diferente. É uma coisa diferente, gente. É porque assim, é a pessoa que sempre esteve ali. Eu digo assim, né? Claro, para quem tem uma convivência, né, com a família mesmo, com o pai e a mãe ali, né, desde sempre. É uma pessoa que ajudou a moldar você. É quem você é. É a pessoa que você copiou os comportamentos para ser como você é hoje. Então, assim, é um sentimento diferente, sabe? Eu pelo menos, eu sei que cada caso é um caso, eu não tô com sentimento de raiva, de indignação, pelo contrário, eu tenho, assim, pelo que vinha se acontecendo, se arrastando, né, eu não vou entrar em detalhes, isso é entre eu e minha família, mas assim, né, seria um pouco egoísmo pedir que ele ficasse. É uma situação mais ou menos assim, né? Algumas pessoas entendem. Às vezes acontecem algumas coisas que a pessoa vai ficar em sofrimento. E isso não é legal. A gente é egoísta e quer a pessoa ali do nosso lado. Só que, poxa, se fosse você gostaria de ficar em uma situação que tivesse gerando um sofrimento? Ninguém gostaria. Então, por que eu vou desejar pro outro isso? Então, é um sentimento de que Deus foi misericordioso. Ele foi bom nessa situação. Entende? Eu deixei nas mãos dele em minhas orações, né? Eu falava assim para ser feita a vontade dele. E foi a vontade dele, né, que prevaleceu. E assim, a única coisa que, assim, gente, mais ou menos na reta final, antes dele partir, eu tava rezando mais pela salvação do meu pai, que é uma coisa que todos nós, né, temos que fazer, né? A gente tem que rezar pela salvação das almas das outras pessoas, né? Pedir, né, que quando for, né, a hora de cada um, que também rezem por nós. Então, assim, eu comecei a focar o meu pensamento, as minhas orações nisso, né? Que fosse feita a vontade dele, né? Partir ou ficar, né? A vontade de Deus. Só que eu tava, assim, em primeiro plano, né? Pedindo pela salvação dele, né? Para que Deus o escolhesse. Eu sou grata também porque Deus, ele fez um caminho até o que aconteceu. Ele já vem me preparando há muito tempo, né? Eu sinto, né, que ele, nessa situação, ele veio me preparando. Ele veio me tornando mais forte. Tipo assim, tomei alguns baques, fiquei mal, fiquei. Mas é igual o último vídeo que eu gravei, né?
depois, no outro dia, eu já tava um pouco mais forte, um pouco mais resistente. Então, assim, eu tenho que agradecê-lo por isso, porque ele foi me preparando. Não foi algo assim, isso eu sou muito grata, gente. Não foi algo de surpresa, que foi de uma hora para outra, sabe? Então, por isso que eu digo que ele foi misericordioso. Não tô falando que quem acontece isso é que ele não teve misericórdia, não é isso, gente. Deus sabe de todas as coisas. É porque eu, Lorena, nesse momento, eu prefiro me manter grata, né, ao que ele fez. Eu prefiro me manter com esse pensamento e pensar o que de bom que ele fez pra gente, entendeu? E isso, inclusive, faz parte de um dos meus objetivos agora, que é ser uma pessoa que reclama menos, né? Então, para ser realmente um pouco mais grata. Então, mesmo numa situação, né, que estava acontecendo, que eu tinha uma certa vontade de me queixar, de questionar, né? Porque como se fosse assim, por que tá acontecendo isso? Por que agora? Sabe? Era essas coisas assim. Isso, pra mim, eu acho que é reclamar. Isso é reclamar também. Então, assim, e a gente tem que entender que Deus sabe de todas as coisas. É igual eu tava falando no meu Instagram, quase que por outros planos, né? Quase que eu não iria passar as minhas férias na casa dos meus pais, né? Eu sempre, toda oportunidade, né? Eu sempre tive, assim, vontade de ir pra casa deles. Eu tinha feriado, férias, eu sempre ia pra casa deles, né? Ficar um tempo, né, com eles. Vou continuar, né, com a minha mãe, claro. Só que assim, talvez tinham outros planos que também me interessavam e que iam coincidir na mesma época. Só que deu errado, não aconteceu. E eu fiquei, tipo assim, eu fiquei um pouco questionando, nossa, meu Deus, porque eu pedi pro senhor, o senhor sabe que eu queria. Mas assim, eu questionei até pouco, porque eu tentei colocar na minha cabeça, não, Lorena, ele tem um motivo. Ele já te mostrou muitas vezes que quando alguma coisa deu errado, ele te mostrou lá na frente o que era. Ele deu a explicação. E a explicação tá aí, né? Eu precisava ter ido lá, eu precisava passar esse mês com a minha família e passar ao lado do meu pai. Eu precisava estar ali com ele, entendeu? Do lado dele, mostrar que eu estava ali com ele, falar pra ele que eu amava ele. Enfim, Deus sabia, porque pensa comigo, gente. Eu fico pensando assim, eu fiquei até me imaginando sozinha. Isso é algo realmente muito, muito íntimo, gente. Mas eu acho que vale a pena compartilhar. Eu fiquei na minha cabeça assim, realmente, eu acho que se eu batesse um papo com Deus, né, sobre toda essa situação, eu acho que ele iria falar sobre isso, né, de que algo deu errado e eu ter ido pra lá. Eu sinto que ele falaria assim comigo. Você tem certeza que, tipo assim, que você não quer ir pra lá? Porque você pode se arrepender, sabe? É como se fosse assim. E por isso que eu não questionei na época e agora eu não questiono muito menos, porque eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu falei, tem alguma coisa. Ele quer que eu vá, né? Então, assim, e eu não vou mentir. Eu tive uma certa sensação de que poderia ser as minhas últimas férias com ele, com o meu pai. Tanto Deus foi pai, né? Porque ele cuidou da gente, ele nos tornou mais fortes, mais resilientes, quanto meu pai foi pai. Porque tudo que aconteceu, né? De tipo assim, igual eu falei, de nos prepararmos, foi por causa do que estava acontecendo com ele. Então eu digo assim, por causa dele, né, do meu pai, Deus usou, né, vamos dizer assim, usou o meu pai para nos tornar mais fortes e mais resilientes, né? E assim, gente, ser forte não quer dizer que eu não sofra, que eu não sinta saudades. É igual eu falo, é igual o padre falou, né, que a gente tem que começar a transformar a tristeza em saudade, ressignificar, né, esse sentimento. E eu sinto assim, eu não acho que eu tô triste,
eu acho que eu tô com saudade, né? É porque são muitas lembranças. Meu pai sempre foi muito presente na minha vida, sempre, sempre. Minha mãe também. Então, assim, são muitas lembranças, então eu tô sentindo saudade. E tem dias que eu tô mais tranquila e tem dias que bate mais a saudade, né? Assim, meu próprio pai, quando a gente teve uma outra perda há uns anos atrás, ele virou pra mim e falou, eu falei que eu tava meio triste e tal, acho que era o meu avô, sogro dele, né? E aí ele virou pra mim e falou, ai minha filha, a vida tem que continuar, a vida continua. Então assim, e ele não falou isso com frieza, não, meu pai sentia muito, ele era uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa com as pessoas, então assim, ele falou isso porque era a realidade, ele me mostrou como era o mundo. E é isso, eu voltei pra realidade, continuo. Mas existem aqueles momentos de saudade. Então, assim, é normal. Se alguém estiver passando por isso, é normal. Você tentar ali se reerguer, se manter forte e às vezes ter uma recaída. É normal, gente, sério. Mas tenta ter esse pensamento em mente. Reza. Se alguém estiver passando por essa situação, né, reza pela alma da pessoa que você tanto gosta. E assim, eu, por algumas coisas que aconteceu, eu até dei um testemunho, né, para algumas pessoas, mas eu acho que Deus me respondeu, né? Então, assim, enfim, mas eu tenho a esperança, reacendeu a fé, a fé ficou mais forte de que ele tá com Deus, de que ele tá no local certo, que eu queria que ele estivesse, que é um local sem dor, sem sofrimento, ao lado de Jesus, né? Então, assim, eu fico às vezes também tentando pensar nisso, sabe? Isso ajuda muito. Por exemplo, às vezes a pessoa que você ama e partiu tinha um sonho, né? Por exemplo, meu pai sempre, ele era da área rural, né? E ele sempre teve o sonho de voltar, de ter um sítio para ele. Infelizmente não deu, né, para realizar. E eu fico pensando, será que lá ele tem o sítio dele? Eu fico pensando, deve ter, sabe? Lá ele vai ter o lugar lindo, de paz que ele sempre quis, né? Porque quem mora, né, em área rural sabe, é um lugar que realmente tem muito mais paz, muito mais sossego, e quem gosta de natureza mesmo, igual o meu pai gostava, ama aquele ambiente, ama demais. Então, assim, a minha fé e os meus pensamentos estão nisso, de que ele tá num lugar melhor e ele tá ali com a natureza, o ambiente que ele sempre quis estar, e sem a dor e o sofrimento aqui da terra. Mas é isso, gente, é só um pouco de abrir realmente o meu coração e às vezes, né, se alguém passou por algo parecido, sentir que não tá sozinho, né, não tá sozinha nessa, e se fortalecer, ter uma esperança, uma fé, né, de que tem um lugar melhor sim, e que Deus, a gente tem que pedir, não deixar de pedir pelas outras pessoas, tem que pedir mesmo, e Deus, ele é misericordioso, ele é muito bom. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, né, porque é isso, abrir um pouquinho do meu coração que eu queria e porque, igual eu falei, eu acho que a gente tem que viver o luto, tem que viver, né, a saudade, mas também não é pra ficar aqui, né, chorando. Prefiro fazer isso no meu íntimo, né? É assim, enfim, mas acontece. E é isso. Beijo, fiquem com Deus, né? E se fortaleçam aí, gente, com Deus. Peçam a Ele pra, né, estar acompanhando sempre vocês. E se tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, pergunta que Ele vai responder. Até a próxima.